está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 16 de novembro de 2018. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Tem pastor aniversariando hoje? Cadê os pastores aniversariando? Hoje é amanhã, hoje é sexta e amanhã é sábado, dia 16 ou 17 de novembro. Pastores e pastoras aniversariantes do dia de hoje e de amanhã, manda pra cá, ovelha querida, manda pra cá, membro da igreja, manda aqui pra gente que nós vamos celebrar com alegria. Quero honrar aqui os pastores, honrar aqui o nome das igrejas. Que bom que você tá participando com a gente hoje. Tem também o seguinte, quer homenagear a esposa do pastor que faz aniversário hoje ou amanhã, o esposo da pastora que faz aniversário hoje ou amanhã, manda aqui pra gente, mas tem que mandar rapidinho, hein? Mandar no clima aqui da 93 FM, afinal de contas nós estamos aqui com alegria para receber você aqui na melhor. Parabéns, hoje é dia de se divertir. Parabéns, olha aí. Hoje é dia pra você. Vai dizer que eu nunca cantei, fiz aqui um dueto com a Bruna Carvalho, rapidinho, mas foi um bom dueto. Suficiente. Muito bem, então parabéns aqui para todo mundo que está aniversariando, e quero lembrar você que a 93 FM está no Grammy. 93 FM no Grammy Latino. Olha só, Marcela Bastos mandou ontem pra gente, exatamente no momento seguinte, a entrega da premiação do Grammy Latino, já falando com a grande ganhadora deste ano, a pastora Fernanda Brum. Fala, Marcela Bastos. Bom dia para todo mundo aí do Brasil, bom dia JR, bom dia nossos ouvintes amados do Debate 93, nossos debatedores. Estou chegando de volta no Brasil, mas antes estou aqui com a alegria de estar do lado da pastora Fernanda Brum, ela que ganhou ontem o Grammy Latino e leva para casa aquilo que ela diz, que o que ela viveu é fruto de um avivamento. Sim. Que ela viveu na infância. Ela vai contar pra gente qual é a história desse CD, e eu queria também que a pastora destacasse pra gente o que ela disse aqui fora, em uma das entrevistas, da alegria dela de ter se casado com um homem de Deus e que ajuda nessa batalha, nessa luta no ministério. Sim, claro. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Senhor Jesus Cristo, como eu disse no palco. Eu estava ali conversando com outras pessoas também de áreas seculares e outros músicos, e todos eles são muito alegres com a nossa vitória e reconhecem a música cristã como uma música de muita qualidade, e isso eu devo isso ao Espírito Santo, e devo também ao meu marido, que é meu produtor, que já era meu produtor antes de ser meu marido, né? E Deus fez todo esse caminho, mas esse CD é um CD todo costurado à mão, é um retalho, eu costumo dizer que é uma coxa de retalhos antiga, que você se sente confortável nessa coxa para sempre, aquela que passa de geração em geração, e por isso é o som da minha vida. É um disco assim, que foi fotografado dentro da minha casa mesmo, de uma casa onde eu fui batizada com o Espírito Santo, onde eu aprendi da minha avó, o ministério, e a capa, essa unção que veio desse avivamento dela, né? E também dessa história de 25 anos de carreira que se coroa com essa nomeação e com esse Grammy. Mas, acima de tudo, com a alegria de estar com esses amigos todos, que cada um deles faz parte da minha história. Eu amo a todos eles, e qualquer um de nós que levantasse essa taça seria parte desse time vitorioso, e como são, né? São todos muito vitoriosos. Eu estou muito feliz de levar para casa o Grammy em nome da MK Music e em nome da música cristã brasileira. E para a gente encerrar, pastor, o que você diria para os nossos ouvintes do Debate 93? JR está lá, para os nossos debatedores.
Cortou. Daqui a pouco eu volto aqui com o finalzinho dessa palavra aqui tão especial, exatamente no ponto aqui da mensagem que estava caminhando pra gente aqui. Muito bem, este é o grande CD da pastora Fernanda Brum, tem feito um sucesso incrível no país inteiro, muito bom, sempre reconhecendo, agradecendo a Deus. E nós vamos encorajar o ministério dela com as nossas orações, com a palavra de carinho. Parabéns também aos demais que foram indicados. Só a indicação já é uma coisa extraordinária, né, minha gente? Aliás, para quem é músico, para quem está lutando por um espaço nesta seara tão difícil e complexa, só de você gravar já é uma bênção. Tem muita gente acompanhando a gente agora, cujo sonho é gravar. Eu quero gravar um CD, um sonho. Investe recursos, investe seu tempo. Então, quando a gente observa que uma pessoa foi lá, Deus abriu as portas e tem esse reconhecimento, nós temos que orar, agradecendo a Deus, encorajando e pedindo a bênção do Senhor sobre todas essas pessoas queridas, e aqui especialmente sobre a pastora Fernanda Brum, a ganhadora do Grammy Latino. Estamos juntos no Debate 93. Pelo amor de Deus, minha gente, olha aqui, ouvinte contando, tenho acompanhado uma pessoa que, apesar de estar em total desentendimento com outra, age como se tudo estivesse muito bem. Olha, ela canta, ela adora, ela ministra, ela ouve a palavra, mas acertar a vida que é bom, nada. Eu fico impressionada com a capacidade de adorar com o coração cheio de ódio e rancor. Deus recebe esse tipo de adoração? O que fazer quando percebemos que estamos nos tornando pessoas rancorosas? Como ter um coração perdoador e sensível à voz de Deus? No programa de hoje, o pastor Silfarney, o bispo Davi Gualberto, o pastor Paulo Albuquerque, e a nossa menina da mesa é a Eveline Ventura, com quem nós começamos, e os demais microfones já abertos aqui no nosso Debate 93. Bom dia. Bom dia, JR, bom dia demais debatedores e ouvintes. Esse é um caso que, infelizmente, a gente vê acontecer em algumas igrejas. As pessoas estão seguindo suas vidas e achando que podem conviver, né, com a falta de perdão, com a falta de amor, com o seu próximo, e que sem corrigir isso, né, sem perdoar, e achando que Deus vai receber essa adoração com suas justificativas. A palavra de Deus diz em 1 João 4,20 que se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a qual viu, não pode amar a Deus a quem não viu. E a palavra também vai dizer que Deus está em busca dos verdadeiros adoradores. Então, se a pessoa, né, diz que ama a Deus e odeia seu irmão, a Bíblia vai dizer que ela é mentirosa. Como é que ela vai adorar a Deus em espírito e em verdade? Não há verdade nela. Então, essa adoração, Deus não recebe, porque não é uma adoração sincera, verdadeira, de uma pessoa que tem compromisso com Deus e quer agradá-lo na sua maneira de viver. Né? Eu acredito que a gente procura e precisa procurar agradar a Deus em todas as nossas atitudes. Então, se eu sei que a palavra de Deus me orienta, que eu preciso perdoar, que eu preciso me retratar, ir lá com o irmão, né, fazer as pazes, e eu opto por não agir assim, eu estou indo contra a palavra de Deus, eu estou indo em direção oposta à que a Bíblia ensina e o que agrada a Deus. Então, eu acredito que Deus não recebe essa adoração aí de forma sincera, né? A pessoa acreditando que está sendo sincera, porque não há verdade nisso. A gente entende. Bom dia, perdão. Bom dia. JR, Eveline. Bom dia, meu querido amigo bispo Davi Gualberto, amigo de longa data, e os queridos ouvintes da 93. Bem, também parabenizar a Fernanda Brum, a pastora Fernanda, pela conquista. Assim como a Eveline falou, eu entendo que há questões na Bíblia que você até pode imaginar, são um pouco subjetivas, como por exemplo quando Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, nem todas me convêm, o que é lícito, o que convém, mas há questões na Bíblia que são muito objetivas, muito taxativas, que não tem a menor possibilidade de meio termo, que não há a menor possibilidade de dubiedade. Uma delas é o perdão. Na oração que conhecemos como a oração do Pai Nosso, Jesus é muito claro, né? Ele diz, se você não perdoar quem te ofendeu, as tuas ofensas também não são perdoadas. E no final da oração, essa é a única parte que ele volta. Ele enfatiza, olha só, se você não perdoar, seu pai também não te perdoa. Então o perdão é inquestionável, é insofismável, enfim, não tem como negociar.
Cristãos devem perdoar sempre. Ok, entre perdoar, a decisão de perdoar, o emocional perceber o perdão há um caminho, a gente entende isso, mas não tem como alguém dizer, eu vou manter o rancor e mesmo assim continuar adorando a Deus. Para fechar essa fala, é só lembrar quando ele diz que se você vai entregar uma oferta ao Senhor, essa oferta não é só dinheiro, né? A adoração é uma oferta. Se você vai entregar uma oferta no altar ao Senhor e lembra que está magoado com alguém, ferido com alguém, você deixa a tua oferta no canto, volta, se acerta com teu irmão, depois devolve a oferta. Então, essa questão é inquestionável. A mágoa tem que ser tratada, tem que ser trabalhada e não colocá-la sob o tapete enquanto adora no púlpito. Bom dia, meu amigo JR, bom dia, meu irmão, pastor Silfane, Melina, todos os nossos ouvintes. Eu vejo que a questão da ranhura nos relacionamentos, ela se dá muito pela nossa humanidade, né? A nossa natureza caída, ela tem uma tendência, assim, muito grande a essa questão das ranhuras no relacionamento. Já no colégio apostólico já havia essas ranhuras. Os textos que falam da igreja primitiva não escondem essas dificuldades de relacionamento. E hoje, até mesmo a gente tem que fazer uma meia-culpa, nós aqui pastores, entre líderes, entre a liderança evangélica, entre os nossos companheiros aí do mundo gospel, essa questão da ranhura dos relacionamentos, isso é fato, isso não está escondido, e isso é muito preocupante, porque quando a gente se aproxima do altar do Senhor, o pastor Silfane citou esse texto, ele é seríssimo. Quando a gente se aproxima do altar do Senhor, sabendo que há uma ranhura nesse relacionamento e a gente não procura consertar isso, a nossa oferta não é recebida, a nossa ministração não é recebida, o nosso serviço a Deus não é recebido. Então, isso é tão sério que Jesus passa uma boa parte do seu ministério tratando dessa questão da reciprocidade. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele vai tratar da questão do uns aos outros. Algum dia me perguntou qual é a frase para você que marca o Novo Testamento. Eu disse, para mim, a frase que marca o Novo Testamento é a frase uns aos outros. A igreja do Senhor, ela é uns aos outros, suportando uns aos outros, orando uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Então, eu acho que nós estamos precisando, de fato, resgatar de forma urgente essa nossa identidade do uns aos outros, para que a gente vença essa questão dos relacionamentos e tantas outras questões que perpassam por esse mesmo ponto. Só sabe quem está com ódio no coração? Quem está com ódio no coração. Eu posso até imaginar que aquela pessoa odeia aquela outra, pela maneira que ela age, as coisas que ela fala, a maneira como ela se comporta, mas a pessoa sabe. Então, o próprio indivíduo pode identificar isso através da ação do Espírito Santo, que traz ao coração dele essa realidade. Uma vez que eu identifiquei que no fundo tem aquela mágoazinha que ficou, tipo assim, a gente quando lembra diferente. Lembra diferente. Não lembra igual. Quer dizer, qualquer um dos meninos aqui à mesa já jogando bola ou praticando algum esporte, já deve ter apanhado, lembra do negócio, lembra aquele dia que você fez isso comigo? É engraçado, não é uma coisa, mas pode ter algum caso assim, lembra aquele dia? Lembro. Quando muda o tom, lembro. Foi bom você tocar nesse aí, eu tava até esquecendo já. Ainda bem que você lembrou. Dentro da pergunta de Pedro, né, para Cristo, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Está implícito aí, ou até de certa forma explícito, que é uma contagem, né? Que você, de alguma forma, você acompanha isso. Como que a gente resolve essa encrenca desse aspecto? Aquilo que você lembra de maneira suave e tranquila e aquilo que você lembrando mesmo, é como se estivesse revivendo aquele negócio. Eu acho que você tocou no ponto ideal, JR. A forma que eu lembro, legal demais essa tua sensibilidade, que lembrar é sempre para lembrar, não tem... memória está aqui para funcionar, não existe amnésia. A amnésia é um adoecimento neuronal, então você vai lembrar sempre. Mas você pode lembrar divertindo, pode lembrar entendendo que houve um tratamento e uma cura, ou pode lembrar doendo demais. Então, acho que o conselho que a gente quer dar a você que está me ouvindo aqui agora, se há memórias de episódios com seus irmãos, e como o bispo colocou muito bem, nós somos seres relacionais, então o relacionamento interpessoal vai acompanhar a gente a vida inteira. O fato de se tornar cristão te torna um espírito elevado. Você é um ser humano que tem espírito, que é um ser humano que é espírito, que tem alma e habita no corpo carnal.
Então as relações interpessoais desde o pecado são machucadas por mágoas. E nós, nascidos de novo, servos de Deus, também nos magoamos. A questão toda é encarar a mágoa como mágoa. Então, se você lembra, isso causa dor, nossa orientação é busque ajuda, não é isso? Busque ajuda. Eu costumo dizer que o perdão é como se fosse uma cicatriz, né? Você não tem, como o pastor colocou aqui, a gente não tem o poder de apagar as memórias só, no caso, se a pessoa tiver alguma enfermidade ali, uma amnésia. Mas por nós mesmos a gente vai lembrar do que aconteceu. Só que é como se fosse uma cicatriz. Você olha, você lembra que naquela ocasião você se machucou e doeu, mas hoje não dói, tem a marca, mas não dói mais daquela mesma forma. Então, perdoar não é esquecer, mas é lembrar sem aquela dor daquele momento que sofreu, né? Aquela, sei lá, aquela acusação, aquela tristeza. Então, como o pastor falou, se você analisa e vê que você olha e ainda dói, ainda machuca, então isso precisa ser tratado, né? Precisa ser ali monitorado. Tem gente também que acha assim, pronto, eu fui lá e já pedi perdão e acabou. Mas às vezes a gente precisa também acompanhar e dar um tempo para que essa dor, né, esse machucado cicatrize. Eveline, mas nesse caso, o Espírito Santo não nos mostra que não tá bom ainda? A gente, essa coisa assim, vamos lá, o que eu faço aqui? Eu preciso tomar água 3 vezes ao dia, tal, você vai lá, tomei água, tá resolvido. Agora, é diferente quando você diz, já procurei a pessoa e conversei com ela. Aí o Espírito Santo diz assim, falta alguma coisa a mais. Você não sente aquela paz. Agora, se você chegar lá e sentiu a paz, o assunto está resolvido. Essa sensibilidade para identificar a diferença entre cumprir uma obrigação, fiz ali o que tinha que ser feito, e a ação do Espírito Santo na vida da gente para dizer, você fez tudo que tinha que ser feito, mas ainda falta alguma coisa. Sim, entendeu? Eu acredito que tem que ter essa sensibilidade, mas eu penso que tem a contrapartida também. Às vezes, e eu já passei por essa situação, de você perceber que o outro, né, tá ali magoado, que tá diferente com você não lembrar o que pode ter feito, mesmo assim você ter ali, vamos conversar, eu tenho observado, e a pessoa resistir e não querer. Mas eu não quero, mas entendeu? Aí não é o eu quero espírito manter que vai dizer pra gente, olha, você já fez a sua parte, agora vai depender dele. Porque senão a pessoa entra numa de querer ficar ali se prostrando, se humilhando. Aí é uma paranoia. É a parte do... No que depender de vós, tem um paz com todos. Exatamente. E às vezes, uma pessoa falou uma coisa meio assim, que eu fiquei pensando sério sobre isso. Até citando um livro do Timothy Keller que fala sobre perdão. Sim, eu tenho que sempre liberar perdão e pedir perdão quando eu errei. Mas às vezes a gente pode cair no erro de pedir perdão pelo que não fez. E aí você reforça o orgulho de alguém. Porque tem pessoas, por exemplo, que erram com você, cometem falhas gravíssimas e ficam magoados contigo. Você vai pedir mesmo, eu te magoei em alguma coisa? Mas eu não fiz nada de errado. Então, quando você pede perdão pelo que não fez, além de estar mentindo, você pode estar reforçando o orgulho de alguém. Então, acho que a orientação que o JR deu, eu concordo, é assim, Espírito Santo, me traz paz nisso. E a paz está onde? Na concordância com a palavra. Você tem que ser bíblico, pegar a Bíblia, o que eu fiz, está de acordo com se eu exortei um irmão em amor, se eu confrontei alguém em amor e a pessoa ficou magoada comigo, isso é um cuidado, eu não posso ficar refém, como se diz, Evelino, entendeu? Da dor da pessoa. Você fica preso a essa dor e vira uma chancela de mágoa, né? E a outra até usa isso como manipulação. Exatamente. Vê que o outro é mais sensível e aí começa, dura até você ficar ali se prostrando, quer dizer, fica um ciclo vicioso. Tem gente que pisa, não pisa, bispo? Com certeza. Tem gente que aproveita a onda. Pisa e aproveita da fragilidade do outro e tornando o outro refém. O autor da carta aos Hebreus, já no capítulo 12, quando ele fala dessa questão de raiz de amargura, tem 2 palavras ali que eu acho que elas são interessantes. Primeiro, ele diz que essa raiz de amargura ela não surge do nada, ela brota. Então, se ela brota, ela é fruto de alguma coisa que não foi tratada lá no início. Então, a raiz de amargura, quando ela chega a ser uma raiz de amargura, é porque você lá teve um desentendimento, não tratou aquele desentendimento. Então, é importante que a gente corte, ou pelo menos tente, faça a nossa parte, como a gente está falando aqui, as coisas no início, para que elas então não brotem como raiz de amargura e causem uma segunda palavra ali que eu acho que é terrível, que é a palavra contaminação. A raiz de amargura, ela nunca fica tida a só quem a tem, mas ela contamina ele, contamina... O amargurado tende a desabafar com alguém sempre, né?
para falar com outro. Que e ele fala se com torna outro. amargo. Isso aí. Se torna amargo, se Era torna só intragável. uma raiz. Se torna intragável, se torna uma pessoa com relacionamento difícil. Quem tem uma mulher com raiz de amargura é terrível. E o homem, não? Quem tem um marido com raiz de amargura é terrível. Quem tem um pastor, quem tem um pastor amargurado vociferando essa mágoa em cima dos púlpitos todo domingo é um horror. Então a raiz de amargura é algo que tem que ser tratado lá na origem, porque ela contamina todos os nossos tipos de relação. E se não foi tratada na origem, o que faz? Eu estou pensando aqui em quem já está contaminado, o indivíduo todo e todos os indivíduos ao redor dele. Eu lembro sempre de Mateus 18, aquele conselho que Jesus dá, né? Se alguém te ofendeu, vá até essa pessoa. Interessante que Jesus não fala vá até ele e o perdoe, vá até ele e aponte o mal que ele fez. Confronte, houve erro nesse. Se a pessoa ouviu, ganhou seu irmão. Não ouviu, chame 2 testemunhas. Não ouviu, chame a igreja. Então, acho que quando chega no nível de frutos, do que foi brotado, virou raiz, virou uma grande árvore de amargura, com vários frutos de amargura, então na hora de buscar ajuda, não dá mais fazer isso sozinho. Então, é um pastor, um conselheiro, tem que realmente triangular, né? Fazer o que Tiago disse, confessar para algum irmão, chamar mais alguém para tratar essa dor. Eu acredito, de fato, que a triangulação, ou seja, 2 pessoas ofendidas com alguém neutro no meio, é o melhor processo. Alguém que vai conciliar, um pacificador, alguém que seja respeitado pelas 2 partes ofendidas, né? E tratar de forma aberta, trazendo para a luz. Porque se ficar só os 2, vai só cada vez que discute, aumenta, quando está nesse nível, eu penso, né? E quando a pessoa não está boa para... Não tem dia, não tem dia? Não tem, Evelyn? Não é assim mais sábio, assim, como é que tá aí? A pessoa reagir, pessoal, melhor não mexer. Hoje não mexer com esse negócio. Daqui uns dias a gente volta a falar sobre o tema, sem anunciar. Que tem gente que quer discutir um assunto, aí liga pra pessoa o seguinte, liga pra pessoa 10 horas da noite ou manda um WhatsApp. Sexta-feira. Tá certo, senhora? Segunda-feira, preciso conversar com você sobre um assunto muito sério. Atenção. Cara, isso não se faz com ninguém. Cara, isso é maldade. Isso é mal. Tem gente que gosta. Preciso conversar um assunto muito sério. Entendeu? Então fala. Não, Minha hoje mãe não. gosta de fazer Daqui a isso. 3 dias. Tua mãe gosta de fazer isso? Ontem ela fez isso comigo. Mas é pessoalmente. Deu 5 minutos, eu tava lá na porta dela. Meu pai fez fala hoje. agora, Meu pai qualquer fez hoje. dia. Quando você sair do debate, passa aqui em casa que eu quero falar com Vou você. agora. Tudo bem. Quando é pai e mãe, você já conhece, você já sabe mais ou menos o que vem aí. Agora, quando não é, quando a pessoa anuncia, e pastor, olha só, pastor tem esse dom. Tem. Pastor tem esse dom. Preciso conversar com você, um assunto sério. Ao final do culto. Entendeu? Veja quando você tem um tempo para conversar, ou então... Marca uma agenda daquela semana. É o que eu chamo de teaser, entendeu? Em comunicação, Eveline, da área, isso é um teaser. É um vem aí. É o teaser do mal, né? Vem aí, né? Vem aí as amigas. Vem aí. Não veio ainda, tá só anunciando que vem, você não diz o que é para quem não sabe. Bom, esse é um dado. Outro dado é o seguinte, quando a pessoa fala assim, ó, desculpa aí se eu te fiz alguma coisa, quando o evangelho de Mateus registra esse passo a passo que Cristo dá, ele já, a impressão que dá é que eles vão no ponto, é o que o senhor acabou de falar, quero falar com você daquele copo de água que você jogou na minha cara e eu tô aqui para conversar sobre aquele assunto. Então, é um assunto, é uma coisa. Agora, quando alguém diz assim, desculpa qualquer coisa. Não. Não tá desculpando nada. Mulheres, me digam aqui, Eveline, não dá uma curiosidade para saber assim, ó, eu não tô sabendo do que você fez, mas se desculpa qualquer coisa, quer dizer que você fez alguma coisa. Tem essa curiosidade ou não? Tem que ser um específico, né? Se não sabe, pergunta. Eu tenho observado. Pode falar. Não, perdão. Eu tenho observado. Qualquer coisa. Desculpa, me perdoa qualquer coisa. Você tem que buscar. Eu acho muito interessante essa questão do perdão, da gente ponderar. Eu tenho um lema para minha vida que eu prefiro ter paz do que razão em certos aspectos. E eu já vivi uma situação. Não guarda. Não, eu já vivi uma situação, vou ilustrar aqui, sim, de que uma pessoa realmente parou de falar e eu fui buscar para saber o que era, o que tinha motivado. E a pessoa disse que eu tinha dito algo, enfim, que eu nunca disse. Que eu nunca disse. Tá vendo? E aí eu estava com a razão, e aí eu podia ter dito, você tá maluca, né? Você surtou, eu não falei isso, acabou, tchau, vai pro teu lado e eu vou pro meu. Só que aí eu conversei antes com meu esposo, que é um homem muito sábio, e ele falou, não, vamos lá, a gente não vai resolver? Eu posso te pedir um favor? Você pode só... Eu sei que você não falou, mas se você pode dizer assim, se eu falei, pra você, eu sei que você... Né? Então, assim, eu tinha certeza que eu não tinha falado aquilo. Mas aquela frase mudou a história.
Porque eu não lembro de ter falado isso. Na verdade, a frase era, eu nunca falei isso, né? Mas se eu falei, então ali se resolveu, a paz, vamos ficar em paz? Ficamos em paz, porque eu abri mão ali daquele momento da minha razão em prol de um bem maior, do perdão, da razão, vamos ficar... Pois mas você já mostra nessa sua atitude quanto você é doce, porque até você não disse assim, você falou assim, você tá maluca? Você não diz você é maluca. Faz uma diferença enorme. Tá maluca nesse assunto. É só porque é uma loucura. É maluca porque você é uma doida. E outra coisa, a raiz de amargura, ela eu acho que ela fica meio escondida de vez em quando, daqui a pouco ela explode. Uma pessoa, numa circunstância como essa, diz assim, ó, você sempre faz isso. Eu lembro que 1519 você fez isso, 1521 você fez aquilo, e de repente, não tem isso? Foi a erupção. Eu tava lembrando quando você falou do perdão, o Jota, feito, soltar se eu fiz alguma coisa. Eu lembrei da minha adolescência, tem pouco tempo, na minha adolescência, com 13 anos, quando eu era boa. Memória, hein? Sensacional. Pouco tempo atrás, quando na boa e querida Assembleia de Deus, de Vila Rangel lá, né? Que tinha culto de Santa Ceia, hora do perdão, era demais. Alguém quer pedir perdão? Eu queria pedir perdão ao irmão Davi. Eu acho que não fiz nada contra ele, não, mas ele está chateado comigo, publicamente. Quem perdoa? Eu perdoo, como não perdoa, né? A igreja perdoa. Todo mundo ouvia? Todo mundo? Era. Rapaz, esse culto era bom, hein? Falava assim, ó, irmão, você tá chateado comigo? Eu não fiz nada contra ele, não, mas ele tá magoado. Então, se eu fiz alguma coisa, por que perdoa esse cara? Alguém perdoa? Do microfone? Do microfone. Esse culto era animado, Esse culto é aquele culto que você fala assim, ó, não sei se eu vou, porque hoje vai ter isso. Tem a turma que vai só pra assistir. O pessoal só pra conhecer, só pra saber. Bom, enfim, eu acho que a gente, quando trata esse assunto aqui, ainda que seja um assunto que o ouvinte vai dizer, poxa, esse é um assunto do dia a dia, né? Olha, a gente precisa aprender muito isso. Eu vejo aqui pelas as perguntas dos nossos ouvintes aqui, que vocês estão respondendo aqui muito espontaneamente. Existem muitas pessoas que guardam coisas e que entendem que o outro tem que ir até elas, pedir perdão para reconhecer. A gente sabe que tudo isso é muito importante, é muito bom. Entretanto, nós precisamos compreender que falta para muita gente essa o que chamam, né, normalmente de liberação, né? Você tá livre do peso, você tem uma pessoa livre na hora que você perdoa. Enquanto não perdoar, você continua preso. É isso, querido? É isso. Você falou de um ponto que eu acho muito importante nessa questão do perdão, que é o ministério do Espírito Santo, né? A gente tem o Espírito Santo muito com um ser, o Deus que me faz sentir arrepios. Mas o Espírito Santo é muito mais que isso. O Espírito Santo é aquele que me auxilia nas nossas fraquezas. E a área difícil, que é a área do relacionamento. Então a gente precisa acionar mais o Espírito Santo, tanto para nos ajudar a pedir perdão, quanto para nos ajudar a perdoar. Porque é impossível. Eu estava pensando, quando a gente estava discutindo, nós, por exemplo, pastores, nós usamos muito o microfone. É possível que numa mensagem, que numa admoestação à igreja, você passe um pouco do limite. Eu já passei do limite algumas vezes. Estou quase há 30 anos no púlpito. Então, algumas vezes você passa dos limites. Você fala coisas que você poderia ter guardado para outra semana. Você fala coisas que você poderia ter dito especificamente para aquela pessoa, a igreja não precisava ouvir. Então, essa relação é uma relação muito propensa a conflitos. Então, eu penso que a gente precisa ser mais sensível, você usou essa palavra também, essa sensibilidade espiritual, e deixar que o Espírito Santo nos auxilie na nossa fraqueza, para que a gente entenda que a gente é frágil mesmo, erra mesmo, e precisamos pedir perdão. Essas experiências ajudam a gente, né? Uma vez eu tive uma experiência de ter dito alguma coisa que não ficou bem, mas eu não achei que não tinha ficado bem. Exatamente. Tem muitos anos isso, foi antes de ser seminarista. Ó, quanto tempo tem. Muito. Também tô igual o pastor Silfarne, foi quase que ontem, né? E aí alguém me disse, olha, a fulana ficou zangada com você. Tá de brincadeira, tá de palhaçada, né? Sensível demais. Não, vai lá, tem que falar com a... Não fiz nada de errado. E a pessoa diz pra mim, você é um homem de Deus, cara. Você é um homem de Deus. Falou 2 vezes. Faz 3, o galo cantava. 2 vezes. Eu falei, tá certo, tem razão. Fui lá, conversei com a pessoa. Isso. Perdão, tal. Eu fiz perdão. Eu falei, bom, já falei. Saí,
pensando comigo. Fiz a minha parte. Para qualquer pessoa que estivesse ao meu lado, ele ia dizer assim: fez mesmo, eu estava lá e eu vi. Você tem razão. Se eu pedisse conselho a alguém, o que você achou? Tá correto? Correto, você fez isso, fez, você fez isso, fez, seguir a receita. Só que, mais importante que qualquer olhar ou conversa ao meu lado, gente para me ajudar, amiguinho para dar apoio, não sei o quê, foi o Espírito Santo que me disse: você não fez tudo ainda não. Olha aí. Aí eu sei, mamãe me quebrou, quer que eu faça o quê? E me disse o que tinha que ser feito. E eu fiz. Estou falando isso para a glória de Deus. Amém. O resultado disso tem consequências até hoje. Amém. Até hoje tem consequências. É incrível quando você, numa situação de conflito, de relacionamento, você obedece ao Espírito Santo de Deus. Você, veja bem, ouvinte, se eu perguntasse para qualquer amiguinho meu ali, eu falasse: ei, o que você achou? Você acha que eu fiz certo? Fez certo. Ah, mas também essa pessoa tem nada a ver, pai, que exagerado. Não ouça. Ouça o Espírito Santo de Deus, porque às vezes o seu amigo, a sua amiga, é mais seu amigo do que seu irmão. E por mais que ele seja seu amigo, ele não é santo. Só o Espírito é santo. O resto, gente, nós vamos estar lançando sobre o outro um peso que o outro não merecia. Isso. Bom, tá aí, fica essa palavra. Vamos ver a Marcela aqui, que a Marcela foi interrompida, estava contando a história aqui do Grammy. Vou botar a abertura aqui outra vez para quem não ouviu. Ouça a abertura aqui do Grammy. 93 FM, no Grammy Latino. Bom dia para todo mundo aí do Brasil, bom dia JR, bom dia nossos ouvintes amados do Debate 93, nossos debatedores. Estou chegando de volta no Brasil, mas antes estou aqui com a alegria de estar do lado da pastora Fernanda Brum, ela que ganhou ontem o Grammy Latino e leva para casa aquilo que ela diz, que o que ela viveu é fruto de um avivamento. Sim. Que ela viveu na infância. Ela vai contar pra gente qual é a história desse CD, e eu queria também que a pastora destacasse pra gente o que ela disse aqui fora em uma das entrevistas, da alegria dela de ter se casado com um homem de Deus e que ajuda nessa batalha, nessa luta no ministério. Sim, claro. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Senhor Jesus Cristo, como eu disse no palco. Eu estava ali conversando com outras pessoas também de áreas seculares e outros músicos, e todos eles estão muito alegres com a nossa vitória e reconhecem a música cristã como uma música de muita qualidade, e isso eu devo isso ao Espírito Santo, e devo também ao meu marido, que é meu produtor, que já era meu produtor antes de ser meu marido, né? E Deus fez todo esse caminho. Mas esse CD é um CD todo costurado à mão, é um retalho, eu costumo dizer que é uma coxa de retalhos antiga, que você se sente confortável nessa coxa para sempre, aquela que passa de geração em geração, e por isso é o som da minha vida. É um disco assim, que foi fotografado dentro da minha casa mesmo, de uma casa onde eu fui batizada com o Espírito Santo, onde eu aprendi da minha avó, o ministério, e a capa, essa unção que veio desse avivamento dela, né? E também dessa história de 25 anos de carreira que se coroa com essa nomeação e com esse Grammy. Mas, acima de tudo, com a alegria de estar com esses amigos todos, que cada um deles faz parte da minha história. Eu amo a todos eles, e qualquer um de nós que levantasse essa taça seria parte desse time vitorioso, e como são, né? São todos muito vitoriosos. Eu estou muito feliz de levar para casa o Grammy em nome da MK Music e em nome da música cristã brasileira. E para a gente encerrar, pastor, o que você diria para os nossos ouvintes do Debate 93? JR está lá, para os nossos debatedores. A senhora disse assim: a alegria, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Você teve um ano difícil e a gente chega ao final do ano com uma surpresa dessa, um carinho de Deus. Ainda bem que eu não desisti, porque tem gente que desiste perto de chegar. Então, o alívio chega. A gente tem que ser um pouquinho mais forte, além da conta. Você pode olhar para mim e falar: como a Fernanda é forte, ela é corajosa. Não, eu sou obediente, gente. Não tem coragem nisso, tem obediência. Então, foi um ano difícil, foi um ano de muito trabalho na igreja, que é algo que me sustentou muito, foi a igreja local. Não há sucesso, não há refil, não há poder de Deus se você não estiver ligado a uma igreja local. Então eu devo também à minha igreja local, IPAM. Eu amo vocês, a todos vocês que me carregaram quando eu não tive pernas, braços, durante esse ano que foi tão difícil assim, no físico, né? Eu tive dificuldades na minha saúde durante esse ano, porque eu trabalhei demais a vida inteira, e eu estou reaprendendo
a entrar no sábado que é Cristo. Cristo é o nosso sábado. Aí entrar na vontade de Deus, porque eu tenho que fazer aquilo que Deus pediu, não aquilo que eu tenho, o que eu quero fazer. Então, um beijo para todos vocês. Esse é o meu conselho de final de ano. Um beijo, JR, um beijo nos debatedores. Daqui a pouquinho a gente está de volta aí no Brasil. Tchau, tchau. Tchau, Deus abençoe vocês. Aí a Marcela Bastos tá gravado, evidentemente. E falando com a Fernanda Brum logo após a cerimônia, trazendo pra gente essa palavra, essa fala tão especial pro coração de todos nós. Segunda-feira, a Marcela já deverá estar de volta aqui. Que Deus abençoe todo esse trabalho especial e especialmente ao ministério da pastora Fernanda Brum, com esse grande CD Som da Minha Vida, sucesso no Brasil inteiro e agora se espalhando por todo mundo dentro da premiação do Grammy Latino. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. São 11h41 aqui na 93 FM, minha gente. Aqui nós estamos com a geração do smartphone. Escuta só essa história aqui, ouvinte. Geração do smartphone, menos rebelde e psicologicamente mais frágil. Para o especialista Jean Twenge, professor de psicologia da Universidade de San Diego, nos Estados Unidos, a combinação de smartphones, redes sociais, molda os adolescentes de hoje, nascidos depois de 1995. Ela o chama de iGen, uma geração mais caseira, mais imatura e mais propensa a problemas de saúde mental. Em suas pesquisas sobre as mudanças geracionais, começou a notar aumento nos adolescentes que se sentem sozinhos ou excluídos ou que acreditavam que não conseguiam fazer nada bem, que a sua vida não servia para nada. Todos os sintomas clássicos de depressão. Os sintomas depressivos aumentaram 60% em apenas 5 anos, com índices de automutilação, como se cortar, que duplicaram, inclusive triplicaram nas meninas, e de suicídio de adolescentes que duplicaram em poucos anos. Ela fala que depois de décadas de pesquisa, dormir ou ver os amigos é fundamental para o equilíbrio mental, mas passar horas e horas em frente a uma tela, não. São informações do portal UAI e do jornal Estado de Minas. Eu coloco esse assunto à mesa para os nossos ilustres debatedores. A palavra de Deus vai dizer que em 1 Coríntios, né, que tudo me é lícito, nem tudo me convém, e que eu não vou me deixar dominar por nenhuma dessas coisas, né? Então, quando eu me deixo dominar por algo, isso começa a ferir a minha alma também, né? A gente vê uma geração que está totalmente dominada, né? Não vamos aqui fazer a condenação total das redes sociais, da internet. A gente sabe que tem muita coisa interessante e é um caminho sem volta, né? Porém, é preciso equilíbrio. A palavra-chave é o equilíbrio, né? Uma vez eu vi uma reportagem com uma pedagoga e ela dizendo que muitas mães acreditam que seus filhos são viciados, mas na verdade eles estão entediados. Que a partir do momento, e foram feitos vários experimentos, que os pais tiram um pouco o celular e propõem algo coletivo, vamos fazer uma brincadeira juntos, vamos jogar aqui um jogo de tabuleiro juntos, vamos dar um passeio. Muitos adolescentes e crianças aderiam à ideia e deixavam de lado o celular. Mas o que acontece é uma combinação de pais ausentes, com uma liberdade excessiva, né, sem controle nas redes sociais. Então estão filhos órfãos de pais vivos dentro de casa. E aí ficam à mercê disso, né? Não tem convívio, não tem frustração, não tem aquele futebol na rua que um dia tu perde, outro dia tu sai machucado e tal, e você tem que aprender a lidar com isso, né? Eu li um dia desse na internet, até o metiolate hoje não dói, entendeu? As pessoas não estão aprendendo lá a lidar, as crianças, com a dor, né? Então estão se criando uma geração de pessoas frustradas, depressivas, porque não tem convívio, como a gente falou aqui, relacionamento. Tem frustração, mas tem crescimento. Você aprende a lidar com perdas. E isso, infelizmente, hoje em dia está se perdendo, porque os adolescentes estão só online, né? Só tem essa vida online. Isso é muito prejudicial. Hoje tem um conceito que eles chamam de vida virtual e vida real, né? E a vida virtual está tomando todo o espaço. É lógico que é cruel imaginar que uma geração que nasceu já na internet e com o smartphone na mão não vai utilizar essa ferramenta. Nós usamos, né? Agora, como a Eveline disse, o problema todo é a falta de equilíbrio. E você colocou um ponto muito essencial, Eveline.
Os pais reclamam, meu filho vive no smartphone. Mas se tirar o smartphone desse filho, você vai ter tempo para ele? Esse é o grande lance. Porque é o que você disse, é isso mesmo. É um total tédio e aí você tem uma ferramenta. E outra coisa séria é que nós vivemos numa época que criou-se a ilusão do belo, do estético, né? E do simétrico. Tudo é perfeito. Eu fui da infância pobre, né, de brincar com barro, brincar com lata de leitinho para virar carro. Você tinha que inventar o seu próprio brinquedo. Então, no mundo mais assimétrico, mais imperfeito, como realmente é o mundo, né? Nosso corpo é assimétrico. Se nosso rosto fosse assimétrico, nós seríamos monstros, né? Nós somos assimétricos, o mundo todo é assimétrico, é imperfeito. E essa imperfeição é o que dá cor à vida. Então criou-se um mundo da tecnologia perfeito. Se errou, você conserta rápido. Se o seu amigo não está curtindo a tua postagem, você tira ele da tua amizade, ou no Facebook ou no Instagram. Hoje, por exemplo, só para fechar essa fala, hoje não, há pouco tempo, há alguns anos atrás, desde 2012, a USP começou um laboratório de tratamento para pessoas com dependência, onde basicamente iam dependentes químicos de droga, de álcool. 25% das pessoas que buscam acompanhamento na USP, na clínica para dependência, são dependentes de redes sociais ou de internet. Junto com isso é a pornografia, que nem foi pontuado aqui, que é outra coisa grave, que está acabando com a nossa juventude. Então, sim, hoje, com a experiência que eu tenho fora do Ministério, através da clínica psicológica, a quantidade de adolescentes que eu recebo hoje com automutilação é muito grande, realmente, pensando em suicídio, não tendo prazer na vida. Então, isso é um fenômeno muito sério, não tem uma resposta rápida, mas eu penso, só para dar uma dica final aqui, que um bom caminho seria os pais, de algum jeito, encontrarem tempo com seus filhos. Quando voltarem a encontrar tempo com seus filhos, talvez eles abram mão do smartphone. Mais uma vez, a gente está diante aí daqueles fenômenos que, quando fogem ao controle, eles se tornam doentios. Há o lado positivo das redes sociais, ao lado positivo da internet, mas quando eles fogem ao controle, eles, primeiro, trazem uma quebra dos vínculos, tanto dos vínculos com os entes mais próximos, que é a família, e depois com amigos, com colegas. E isso pode acontecer conosco. Eu mesmo estava no outro dia com a minha família e estava cada um com o celular, só minha esposa que estava sem, só o demônio que não tinha pé na cabeça dela, porque eu e meus filhos, a gente já estava tomado pelo demônio da internet. Mas só fala contra o celular quem não está usando. Quem está usando não fala. É ou não é? Um grito, gente, vamos parar com isso. Porque estava fora. Porque estava fora. É isso aí. Então a gente, e o ápice desse desequilíbrio é isso que está tratando aqui. As mutilações, até o suicídio, aquele vazio existencial que o ser humano, aquele buraco que o ser humano, porque a máquina não preenche o relacionamento humano. Então, isso precisa ser visto de uma forma seríssima. A gente que lida com igreja, a gente vê casamentos sendo destruídos por causa de redes sociais. Mulheres reclamando, meu marido fica até 1, 2 horas da manhã nas redes sociais, homens também. Então, é um ponto seríssimo que o debate traz hoje. O que me assusta aqui, e isso deve estar diante de nós aqui, é a mudança que a especialista avalia de gerações. Então, não é uma pessoa que está avaliando o dia de hoje, e também o especialista. Especialista sempre tem uma vantagem sobre o não especialista. Tem um problema no dedo esquerdo, no dedão do pé esquerdo. Se você procurar um cara clínico, agora se procurar um especialista, você tendência do especialista, só estuda aquele negócio, que dedão grande. Quer perder a unha do dedão? Já perdeu, os meninos já, né? As meninas não fazem, mas os meninos, eu acho que eu não devo ter uma unha original. Todas as unhas foram mudadas aí, porque joga bola, aquele negócio todo, jogava. Essa mudança da geração que se tornou mais caseira, e quem mora numa cidade grande e perigosa, disse, olha, eu prefiro meu filho em casa, caseira. Imatura, isso é uma outra coisa. Por quê? Porque às vezes o confronto do convívio produz a maturidade, que você falou. Perde, ganha, chora, enfrenta, levanta. Mais propensas a problema de saúde mental, isso é assustador. Isso. Mas qualquer pessoa sabe assim, o pastor Silfane vai explicar isso aqui para nós. A pessoa dá uma volta. A pessoa dá uma volta no parque, uma volta na praia, uma volta na rua, uma volta no shopping. Ai, me deu uma desanuviada, assim, agora eu tô melhor. Faz bem quando sai, quando vê gente, quando vê a natureza, vê os pássaros, quando nada, enfim, essa coisa que envolve movimento
do outro, ao invés do movimento que está na televisão sob o controle do indivíduo. Gera mesmo mudança, pastor Silvano? Gera porque nós somos seres relacionais, nosso cérebro procura, assim, pode parecer uma coisa meio assim, metafísica, talvez seja, mas nosso cérebro, nossas emoções são energias, né? Então as energias se conectam, quando estamos juntos falando aqui, não é só olhar fisicamente, é uma energia invisível, né? Que é a emoção que está sendo conectada um com o outro. Então o ser humano precisa do outro. Ah, mas eu estou no computador. O computador não é o outro, é isto, é uma máquina. O outro é isso aqui, olhos nos olhos, sentir a temperatura da pele, o tom de voz, a expressão facial. Isso faz muita falta. Então, sim, não é só um chute, então quando você sai, quando você interage, você se relaciona, isso traz saúde. Então é um alerta sério, espero que a gente esteja acordado para isso. Nossos filhos precisam de ajuda rápido. Sei que não é uma solução fácil, mas a gente tem que discutir sobre o assunto e os pais procurarem esse tempo com seus filhos para que haja cura desse processo. Quando a gente jogava bola na rua, JR, Silvane, o conflito, ele era importante. Porque ela falou de ganhar e perder, você Ganhar e perder, o conflito é importante para a formação da nossa maturidade. Agora a gente está jogando bola no Xbox. E o Xbox está sob o meu comando. Então não há conflito. Eu, inclusive, determino que jogador é, qual é a cor dele, como é que é o cabelo dele, qual é o movimento que ele vai fazer. Não, ali não há troca de relacionamento. E tem problemas de saúde até, né? Muitas crianças e adolescentes com baixa de vitamina D. Isso aí. Porque sai de casa. A imunidade vai obesidade. Agora, assim, eles interagem, né? Eles interagem. Tem conversa, eles falam, tem um fonezinho, microfone, assim, interação, mas não é o olho no olho que estão falando. É a interação mediada por uma máquina que eu posso eliminar rapidamente. Eu corto a pessoa da comunicação se não me agrada mais. No pessoal é mais difícil. E tem machuca, fere. Tem um enfrentamento. E tem uma coisa que é curiosíssima, assim, eu tô perdendo, eu não acabo o jogo. Não. Eu acabo agora. Aí eu não perco. E começa de novo. Isso. Eu não, olha, esse ícone, esse é um negócio assim, se trouxer pra vida real, você tá jogando. É como se, bom, vamos ficar nesse exemplo meu, você tá jogando, e aí você vai perder, você tá para perder. Aí você aborta o jogo, você para o jogo. Quando você para o jogo, a sensação é que você não perdeu. A sensação é que você parou o jogo, mas você parou por fuga. Você entende por que da frustração? Porque a vida real é lógico. A mulher que vai pra vida real, acaba a faculdade de MBA, vai pro mercado de trabalho, a primeira crise no trabalho desiste. Que ele acha que ele pode deletar e começar de novo. Agora, vai, não casa, não relaciona. Nada. Os adolescentes. Porque já pensando que pode perder, a vida é um risco, Os adolescentes que estão acompanhando a gente, estão achando que vocês três estão velhos, menos a Eveline. Obrigada. Vocês dois. Obrigada. Vocês dois estão velhos. Que isso é conversa de velho. Não, eu tô fora. Que essa é conversa de velho. Que você, porque o pessoal de hoje, que antigamente jogava bola na rua, não sei o quê. Mas é preciso haver aí sentar para conversar, né? Um entendimento, comer uma pizza, bater um papo, comer um hambúrguer, pra gente trocar uma ideia, pra tentar de alguma forma ajustar isso aí, porque do jeito que está, terrível. Não tá bom. Não. Mas do jeito que já foi, não tem como. Não volta mais. Não é possível. Ah, meu filho, se eu vou dar aqui o seu celular, você não vai usar mais smartphone e tal, coloca nele um cocar. Entendeu? Aquele negócio de índio, leva aí pra uma oca, porque ele vai ter que ir pro outro lugar. Eu citei aqui a questão do equilíbrio e eu sou dessa linha, né? Que é preciso ter um monitoramento, sim, é preciso ter um controle. Eu tenho filhos pequenos, meus filhos não são adolescentes ainda, mas há controle, não é todo dia, não é toda hora, tem um tempo, acabou, tá no celular, minha filha de 5 anos, tem que estar no volume alto, porque eu tenho que estar ouvindo o que é que ela está ouvindo, só pode certas coisas, eu acompanho e procuro acompanhar, né? Lógico, quando chega adolescente, tem um outro tipo de relacionamento, mas esse acompanhamento também acho importante, não deixar solto assim. O celular diz quanto tempo aquele aparelho ficou em alguma coisa. Então, você tem lá, quanto tempo ficou no WhatsApp, quanto tempo ficou no YouTube, quanto tempo ficou não sei o quê, e aí você pode dizer assim, ó, tá ficando demais. E tem uma questão de visão, que é um problema gravíssimo, porque aquela luzinha ali o tempo inteiro, isso é um problema. Terrível. Eu quero só trazer um dado que nós pais também estamos tão dominados por essa questão dessa máquina, que até na igreja eu vejo pais que preferem os filhos jogando na hora do culto para ficar quietinho do que mandá-lo para a igreja infantil
o que ele assista culto. Porque ela vai brigar com alguém na Vai salinha. brigar com alguém. E outra coisa, só para fuga. fechar essa questão do que a Eveline falou você também, um texto bíblico, não lembro o endereço agora, mas Salomão diz que a criança abandonada à própria sorte é uma vergonha para sua mãe. É o que a gente está abandonando a criança à própria sorte. Porque dá trabalho colocar esse limite que você falou. O pai não quer ter esse trabalho, deixa a criança pelo menos está quietinho. E como, só para fechar, como ele colocou aqui, é uma geração menos rebelde. Quem é que não quer um filho menos rebelde? Só que o preço da menor rebeldia está sendo adoecimento. Isso. Que é natural que haja rebeldia. Rebeldia equilibrada, tratada. Mas nem rebeldia reação, né? Reação. A molecada sem reação emocional. Tá passiva demais. Vai pra vida. Aí o pai gosta, meu filho é quietinho, mas qual o preço de ser quietinho, né? Esse dado é importante, hein? Meu filho é quietinho, mas o que significa preço, isso? Né? A que preço? Né? O que significa isso aí? Eu acho que todo mundo tem pai que todo mundo que é pai, que é mãe, tá vendo a gente, sabe que é uma doideira esse negócio, que não tem curso, ninguém tá pronto para esse negócio, entendeu? E outra coisa, não é uma matéria fixa, é uma matéria dinâmica, toda hora ela muda o assunto, então é como se tivesse passar a vida inteira estudando. E depois você está estudando, enquanto você está estudando, você já estudou 20 anos e olha para trás e você não aprende nada ainda. Porque mudou tudo e vai mudar tudo outra vez. Eu criei meus filhos de maneira igual. Nunca ninguém criou filho de maneira igual. Eu acho, só para a gente concluir ainda nessa linha, essa questão do monitoramento, do acompanhamento, né? Eu lido muito com adolescentes e as mães às vezes vêm falar, e eu vejo pais que tem um outro lado, os pais que estão envolvidos com a tecnologia e pais de outra geração que não estão. Então não tem noção do que os filhos veem, de como eles se comportam nas redes sociais. Tem pais que ficam chocados de ver fotos extremamente sensuais das filhas e não imaginavam que postava esse tipo de foto. De ver vídeos que estão sendo trocados ali. Não, o quê? Minha filha? Não, imagina. Porque jogou na mão e não sabe nem o que é um Instagram, o que é um Facebook. Lógico, você não precisa necessariamente estar ali, mas procurar ver, deixa eu ver como que é seu perfil, deixa eu ver que tipo, como é lá, deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Como isso é sério, teve um caso, um amigo meu falou de um cliente dele, uma criança de 4 anos estava vendo pornografia e o pai ficou apavorado. A criança falava bum bum, falava no celular, bum bum, e apareciam as imagens. Então ele falava a palavra, ele não sabia nem digitar. Que hoje o celular então a criança começou a ficar com 4 anos viciada em pornografia. Um caso cliente de um colega meu de consultório. Não é um caso meu, não. E a criança, você imagina a seriedade disso. Então, se não houver uma fiscalização, acompanhamento, meu filho está com 24 anos, então quem é pai de uma criança hoje, o desafio é muito maior. Meu tempo do Aleph era o videogame. Eu lembro que eu só fui comprar videogame pro Aleph, acho com quantos anos? 12 anos talvez, já na adolescência, que eu não quis comprar videogame muito novinho, na febre era videogame, todo mundo tinha que ter Master System, tinha que ter, era onda, ter o, como é que chama aquele outro mais famoso, né? Atari, não? Atari da minha época. Mas todo mundo tinha que ter, eu falei, não cara, você vai ter videogame quando tiver com 10, 11, 12 anos. É o PlayStation, isso. Eu só comprar o PlayStation 1 pra ele com 12 anos já praticamente, porque eu não queria dar ele novo, eu queria jogar bola com ele, brincar com ele, divertir de outra forma. Aí depois sim, a febre era essa. Eu sei que é difícil, mas é possível, pai. Ninguém tá dizendo que é fácil. E uma palavra aí que a Eveline destacou, às vezes a pessoa faz a fotografia igual àquela amiga que fez ou alguém falou. É a tal do espelho. Tem muito isso. Tem gente que adora espelhinho. Adora espelhinho. Faz na frente do espelho e tal. E às vezes a pessoa faz, só não entendeu o todo. Tá só repetindo o negócio. Ouvinte. Tuas fontes me banhei, iniquidade perdoada, sou livre, eu me inclino a ti, meu querido. Fechando com a ganhadora do Grammy Latino, Fernanda Brum, no CD Som da Minha Vida. Maravilha, parabéns, pastora Fernanda Brum. E ao som dessa canção premiada, quero agradecer aqui aos nossos ilustres debatedores, a nossa menina da mesa, Eveline Ventura, obrigado, um abraço. Obrigada, JR, um abraço especial para todos os debatedores e também para os meus irmãos Eliabe e Hebe, para minha mãe. Como é que é o nome dos meninos? Eliabe e Hebe, eles trabalham juntos e reclamam o seu nome. Eliabe e Hebe. Eliabe, e aí são só vocês três? E Hebe, nós três. Eliabe, Éber e Eveline. Tudo com E, que meu pai é Elias. Ficou bonito. E um abraço especial aí também pra minha mãe, pra minha... Tô pensando no Eliabe, foi premiado, Eliabe.
E também pro meu maridão, Alessandro, e os meus filhos, Aaron e Sofia, que estão ouvindo a mamãe em casa hoje. Maravilha. Beijão. Muito obrigado, Bispo Davi Gualberto. Um abraço. Muito obrigado, meu amigo, por essa oportunidade. Rever meu amigo Pastor Silfane, seu filho, conhecer a Evelyn. Muito prazer. Deus abençoe a todos. Maravilha. Pastor Silfane, obrigado. Um abraço, queridão. Obrigado, Jota. Há algum tempo não podia voltar. Foi muito bom estar com vocês mais uma vez. Beijo pro meu filho Aleph, que foi meu condutor aqui hoje, pra minha querida Patrícia, pro povo da Senda, Vida Plena, pra Areza de Nova York, sempre tá ouvindo. Um beijão, Areza. Deus te abençoe. Maravilha. Muito obrigado a você, ouvinte, caminhando com a gente aqui no nosso debate 93 de hoje. Olha aí, ó. Que isso, hein? Muita gente hoje fazendo aniversário. Olha que lista maravilhosa a lista de hoje. Estou muito feliz, viu? Pastor Jorge Luiz do projeto Rafael Anchieta, pastor André Molinari da Igreja Apostólica Chama do Avivamento no Caju, pastor Marcelo Salomão da Assembleia de Deus Ministério Vivendo em Fé em Duque de Caxias, pastor Genésio Santana da Assembleia de Deus do Lins de Vasconcelos, pastor Paulo Gabriel da Assembleia de Deus em Samaria, Bangu, pastor Nilson Dutra da Igreja Presbiteriana de Higienópolis, pastora Joelma da Costa da Igreja Assembleia de Deus Shekinah em São João de Meriti, pastor Rui José Vaz da Assembleia de Deus no Pacheco em São Gonçalo, pastor Marcelo Paz da Igreja do Evangelho Progressivo em Austin. Muito obrigado a você, ouvinte amado. Parabéns aos pastores, pastoras, aniversariantes do dia de hoje. O pastor Silfane vai mencionar o nome de cada um de vocês agora. Na nossa oração nós vamos orar por vocês. Vamos orando também aqui com muita gratidão a Deus pela sua vida, pedindo ao Senhor que continue abençoando a vida daqueles que estão enfermos. Nós oramos pela cura dos enfermos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos também, minha gente, para que Deus console os corações enlutados com a paz de Deus que excede a todo entendimento. Pedimos a Deus que abençoe o Rio de Janeiro, Brasil, abençoe o nosso planeta, que Deus abençoe a pastora Fernanda Brum, ganhadora do Grammy, trazendo sobre a sua vida e sobre o seu ministério êxito e cada dia mais frutos em nome de Jesus. Nós vamos orar juntos nessa hora. Oremos. Querido Deus, te agradecemos por mais uma vez termos a linda oportunidade de tocar tantas vidas através do debate. Eu oro primeiramente para a questão que foi tratada hoje, pessoas que estão sofrendo com mágoas, com ressentimentos, que o Espírito Santo atue no coração dessas pessoas para que haja paz no coração da tua igreja, Pai. Oramos também, Senhor, para as pessoas que estão sofrendo hoje a morte, a dor da morte de alguém, estão enlutados, sentindo a dor da saudade, que o Espírito Santo as console. Oramos pelos enfermos, se alguém nos ouvindo em um hospital, que o Senhor traga saúde aos enfermos, que o Senhor possa recuperar a vida de cada irmão, Pai. Oramos pelos nossos pastores amigos aniversariantes, pastor Jorge Luiz, pastor André Molinari, pastor Marcelo Salomão, pastor Genésio Santana, pastor Paulo Gabriel, pastor Nilson Dutra, pastora Joelma da Costa, pastor Rui José Vaz e pastor Marcelo Paz. Que o Senhor abençoe esses irmãos que hoje completam mais um ano de vida, que eles saibam que a tua boa mão tem os abençoado. Obrigado por esse tempo, abençoa nosso Rio de Janeiro, abençoa o nosso Brasil. Por isso oramos e cremos, Pai, no nome de Jesus. Você acabou de ouvir Debate 93.